Então, a gente tem aqui 4 situações, certo? A batata para comer-se com queijo, tá? Tudo que a gente vai cozinhar agora, vamos comer com queijo. Então, a batata, ela foi cozinhada com carne. Veja, na panela tinha carne e tinha batata. Essa batata pode se comer com queijo? Sim ou não? Não. Não, não. Não. Bem, porque ela recebeu o sabor da carne diretamente. Isso. Bem, Uhum. coloca a volta. Não pode. Essa batata, ela foi cozinhada no molho da carne. Não tem carne aí. O que a gente vê? Vou dar um exemplo bem bacana. A panela está com água fervendo. Eu peguei a carne e batizei na água. Mergi, tirei. Pronto. Só foi isso que aconteceu. Ok? Agora eu meti todo o pedaço de carne, ok? O que quero dizer com que meti todo o pedaço de carne é que não há a proporção de 1:60 para invalidar o sabor. Ou seja, foi totalmente a carne grande. Meti aí, beleza. E agora eu quero cozinhar aí a batata. A situação foi que eu cozinhei a água, peguei um pedaço de carne e botei dentro. Eita, não, essa carne é para batata, não é para carne, não. Essa água é para batata, não é para carne, não. Mas já meti a carne dentro. Ok? Aí eu vou e coloco a batata e cozinho. Posso comer essa batata com queijo, sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque como a água está quente, Transferir o sabor. ela Transferiu o transfere o sabor. sabor, né? Isso. E a gente sabe que em coisas quentes não tem tempo. Instantaneamente se transfere sabor. Então também está proibido. Certo? Agora, eu sim cozinhei carne aí, tirei, lavei, limpei, e agora eu cozinho a batata na panela do dia. Então, qual é a situação? Cozinhar a batata na panela do dia, sem carne. Está permitido? Comer com queijo? Para nós, sefarditos, sim. Cadê seu André? Manifeste-se. Concordo com o Leandro. Acompanhe o relator. Mas os dois estão errados, viu? E agora? E agora? Tem que ter um contra aqui, é? Todo mundo certo, certo também não Olha, pode, para é? você não ficar triste, Jovino, eu vou dizer que você também tem razão. A Ok? panela do dia, Porque no caso da panela do dia, se for para Sefaradi, sim, está permitido, não tem problema. é? Né? Uhum. Porque assim traz o Shulchan Aruch. Mas se for para Ashkenazi, ele segue a opinião de Ramá, e não. A panela do mesmo dia, pode-se comer o produto na mesma mesa, porém não misturado. Ou seja, estamos juntos, porém não misturados. É porque o Juvino é Narmã. Entendeu? Agora, essa batata foi cozinhada na panela do dia seguinte. Qual é a situação agora? Permitido comer com queijo ou não? Sim. Permitido. Sim. Gabriel, você não está se manifestando nessa aula, rapaz. Biel? Dormiu. Gabriel dormiu. Nada, nada tá criando outra religião. Então, assim, nesse caso, está permitido. Ok? Porque É. a panela do dia Apareceu, seguinte. Gabriel, é. Hã? Apareceu, Gabriel, é. Oh, ele fala. Bom dia, meu filho. Boa tarde. Eu tô aqui na assistência, ele tá lá no quarto, né? Dormindo. Tem lugar melhor para isso? Macarrão. Né? Agora passou para ser batata, vamos passar para o macarrão agora. Né? Então, porque o macarrão é melhor com queijo, né? Então, o macarrão que ele foi cozinhado na panela com carne, né?
Aí a gente não tem muito o que pensar, é a mesma situação da batata. Não se pode. Isso. O macarrão que ele recebeu o molho da carne. Olha, gente, não precisa ser cozinhado junto, não. Digamos que eu tenho uma panela de macarrão, né? E o molho da carne caiu, respingou nessa panela. Ou seja, estava a panela borbulhando com macarrão, cozinhando, e eu peguei a panela que estava com a carne e fui passar para levar para o balcão ou para colocar na mesa, ou o que seja, e a panela estava muito cheia e nisso se esborrou um pouco de água do molho da panela e caiu dentro da panela de macarrão. Certo? Nisso caiu mais do que a proporção de 1,60. O que acontece com esse macarrão? Ele tem sabor de carne, né? Porque caiu mais de 1,60. Se tivesse caído menos de 1,60, estaria de boa, não teria problema. Que aí, inclusive, se tivesse caído carne propriamente dito aí, não tem problema. E a gente sabe, gente, olha, a regra é o seguinte: o molho é como se fosse a carne. A partir do momento que foi tudo cozinhado junto, o molho e a carne é a mesma coisa. O molho e a batata é a mesma coisa. O molho, a carne, e a batata e a cebola é tudo a mesma coisa. A única pergunta que há é se a pessoa cozinhou um ovo. Olha aí. A pessoa fez ramim. Que é ramim é a feijoada do judeu. Que é feijão, grãos de trigo, de cevada, na verdade, feijão, cevada, né? Aí leva a batata, leva a carne, né? O condimento, cebola e ovos. Você coloca ovos aí também. Cozinhou tudo junto aí. Certo? Se eu como a carne, se eu quero comer queijo, quanto tempo eu tenho que esperar? Dormi. Esperando a resposta. 1 hora. Como é, menino? 1 hora? Uma refeição. Uma refeição. Todo mundo está dentro das teorias, né? Muito bem. Aprenderam bem a teoria. E na prática? Mas tem que escovar os dentes. Olha, tá aí. Ó. Trouxe a opinião de quem dirá bem no tam. Né? Que tem que liberar a mesa, lavar a boca, né? Lavar as mãos para poder comer. E a opinião de Rambam também, né? Que Rambam diz também que não pode ter nada na boca. Há que se esperar 6 horas, né? Você vai comer carne, comeu carne para comer leite, tem que esperar 6 horas. E se eu não como a carne, eu como o ovo que está lá? Não é a carne, é o ovo. Aí vem aquela perguntazinha: o ovo estava com casca ou sem casca? Não importa. Porque assim, a casca ele não vai, o ovo em si, interno, ele não chega a absorver. Né? Mas em caso aí. Vamos fazer o seguinte: amanhã você vai preparar feijão preto. Uhum. Vai fazer feijão preto. Mesmo com casca? E você vai colocar o ovo com casca aí e você vai me dizer qual é a cor do ovo depois. Você tem que descascar o ovo. Depois eu não sabia, não. Problema seu, que não fica na cor do outro. Não é questão de estudar. Eu nunca comi ovo assim. Bom, acontece que o ovo, sim, ele pega cor, ele pega sabor, né? Só que o Shulchan Aruch diz que para esse ovo, se a pessoa só come o ovo, ou se a pessoa come somente a batata, não tem que esperar 6 horas para comer leite. Escutaram bem? Você tem uma feijoada e a feijoada tem batata. A pessoa diz, não, eu não vou comer da feijoada, eu vou comer da batata. Então a pessoa retira a batata, obviamente lava a batata, né, para que não tenha o molho da feijoada aí, porque o molho sim está proibido. Só comer o molho tem que esperar 6 horas, porque é a opinião de Rashi.
né? Rashi manda esperar 6 horas por molho. Rambam não. Rambam iria dizer, não, você não ficou com nada dentro dos dentes, você tragou de uma vez, pode comer leite depois. Lave a boca, né? Sepacol, já pode comer leite. Rashi não. Não, você comeu, tem carne também no seu estômago, tem que esperar 6 horas. Mesmo que não tenha sido carne, tenha sido somente o molho. E o Shulchan Aruch atende as duas opiniões, tanto carne como molho. Mas o Shulchan Aruch se pergunta, e se não for nem a carne e nem o molho? E se eu estou trabalhando somente a batata que estava aí cozinhada? No caso, o Shulchan Aruch vai trazer a questão do ovo. Por quê? Porque o ovo é cozinhado com casca. Por que ele traz o ovo? Porque o ovo ele não vai ter, quando você come o ovo, ele não vai ter o molho. O molho vai estar por fora da casca. Você pega o ovo, lava o ovo, descasca o ovo, é para comer somente o ovo em si, o conteúdo, né? Então não vai ter mais o molho. Então nessa situação que ele não tem mais o molho, mas foi cozinhado tudo junto, né? Seja a batata ou seja o ovo, a batata lavada, claro, para que ela fique na mesma condição do ovo. Para o Shulchan Aruch, essa batata e esse ovo, ou a cenoura, né? Não precisa esperar 6 horas para comer depois disso leite. Muita gente escuta isso e diz, dá muita pena, mas não vão seguir essa onda. Então, a maioria não segue a opinião do Shulchan Aruch, segue a opinião do Ramá, né? E não aceita isso, senão que a pessoa também espera 6 horas pela batata ou pelo ovo. Ok? Então, o macarrão, voltando ao nosso tema aqui, o macarrão, se foi cozinhado no molho e não com a carne, somente com o molho, também está proibido de comer com queijo. A mesma coisa o ovo do feijão, do ramima, do que seja. Ele não precisa esperar 6 horas, porque só comer o ovo, não precisaria esperar 6 horas, segundo o Shulchan Aruch, para comer leite. Mas comer os dois juntos está proibido. Mina Torá. Ok? Não se pode comer os dois juntos. Não, Mina Torá não, dos sábados, perdão, Midera Banana. Não se pode comer os dois juntos. Mas se for comer primeiro o ovo, não precisa, segundo o Shulchan Aruch, esperar 6 horas para comer leite. O macarrão cozinhado na panela do dia é a mesma que vocês falaram da batata. Né? Eita, troquei aqui, gente. Desculpa. É trocado. Okay? O macarrão, vou até corrigir logo isso aqui, porque senão vai ficar... O povo entende mal. Ok. Então, se é a panela do mesmo dia, vai depender. Se é Ashkenazi ou Sefaradi, Ashkenazi não vai comer junto com leite, com queijo. A Sefaradi vai comer junto com queijo. Mas, tanto Sefaradi como Ashkenazi permite também colocar na mesma mesa que se esteja servido queijo, somente que o Ashkenazi vai comer separado. Não come junto, come na mesma refeição, porém separado. Se é do dia seguinte, não tem nenhum problema para ninguém. Opa. Bom, já foi, mas é um Vzinho aí. O caso da cebola. O que eu estou considerando a cebola? Cebola, né? Não a cebola picada aí, a cebola concentrada. Então, a cebola cozinhada com carne, ela pode ser comida com queijo? Não, é a mesma coisa, né? Também se ela é com molho. Agora, a cebola do dia. O que acontece com ela? Panela do dia. A panela do dia, desculpa. Aí se cozinha uma cebola na panela do dia de carne. Essa cebola pode ser comida com queijo.
Não, porque é ácido, né? Opa, ela é ácida. O que acontece com os ácidos e com os picantes? Realçam os sabores. Uhum. Realçam os sabores. Então, se a panela é do dia, tanto Sefaradi como Ashkenazi não vão comer com queijo. Mas se ela é do dia seguinte, Permitido. Permitido. permitido para Sefaradi, proibido para Ashkenazi. Ok? Então, essa é a ideia. Picante, se é a panela do dia, não. Agora, o que é picante? Não estamos falando aqui que colocou a cebola aí picada, um pouco de cebola para condimentar. Ou um pouco de pimenta para condimentar. Não é isso. É ela concentrada. Para ter o picante suficiente para extrair e dar sabor. Ok? Ela não é tempero, ela é alimento. Né? Não é tempero, ela é alimento. Ela é uma sopa de cebola, digamos assim. Ok? E aí, gente, vocês têm mais uma dúvida, uma pergunta, situações? O que acontece se eu pego uma faca, corto uma faca, eu cortei queijo, agorinha. O queijo estava, era bom. Agora eu vou e corto uma carne quente. O que acontece? O que é que se faz? Não pode dar carne nem pro cachorro. Opa, muito bem. Não pode dar carne nem pro cachorro. Agora, qual é a situação? É que a gente vai cortar dessa carne uma camada para poder liberar a carne. Na condição de que a carne tem 60 vezes o volume da faca. Se a carne não tem 60 vezes o volume da faca, da área cortada, né? Então, é como disse seu André, toda essa carne não serve nem para o cachorro. Ok? E se for frio? Se for frio, não tem problema. Então, eu posso cortar o queijo, posso cortar Aí a carne e comer a carne. Pode dar até pro cachorro do Jovino. Esse idioma português é uma maravilha. A pessoa não sabe se responde ou fica calado, né, Jovino? É verdade. Mas pode A dar. maioria das André. sentenças do André é só assim. Ou você não sabe se responde ou fica calado. Mas qualquer coisa pode dar pro cachorro velho do André. Né? Então, gente, cortei o queijo frio e cortei a carne fria. Tá de boa, posso comer, né? Isso. Tá errado. Claro que se pode comer. Agora, em que condição? Tira uma lasquinha dela, né? Tirar a lasquinha da carne. Não esqueça, Isso. tirar a lasquinha da carne. Porque essa carne, ainda que fria, se foi cortada com uma faca de queijo e a faca estava suja de queijo, se cozinhar essa carne, vai passar por uma proibição. Mideoraita ou miderabanan? Mideoraita, né? Da Torá. Mideoraita. Qual é a proibição mideoraita? Quais são as 3 proibições mideoraita de carne e queijo? É não tirar proveito, comer e não... Falta mais um. Vai, André, fala aí, você não é o cara? Oxe, de repente ficou mudo. Estou ocupado e Não dormindo. misturar, né? Não misturar, não comer e não tirar proveito, né? Seria... Eu pego um pedaço de carne e um copo de leite. Uhum. Boto a carne na boca e tomo leite.
Estou passando proibição dos sábios ou da Torá? Da Torá. Os sábios, não? Decidam. De imediato, porque aí tá misturando. É um com o outro. Carne, leite. Sim, misturou é Torá. É Torá. Mas, rapaz, será que eu vou ter que voltar os 45 slides até o começo de novo? Todos os dois erraram. Olha, mas você... Não prestaram atenção às aulas. Esse é muito oportuno, rapaz. Tô dizendo. É Ele só chega advogado, né? na hora dessa. É advogado. Gente, as 3 proibições da Torá são cozinhar, Cozinhar. comer e ter proveito. Isso. Misturar é uma proibição dos sábios. Ah, tá. Entendeu? Então, Tá uma vendo carne que eu falei? misturada com leite, se eu pego carne, boto na boca e pego o leite e tomo, essa proibição é dos sábios. De banana. A Torá não mandou proibir assim, ela mandou proibir cozinhar junto. Cozinhar. Então, só se pode proibir comer se tiver cozinhado junto, segundo a Torá, e só pode proibir de ter proveito se tiver cozinhado junto. De tal forma que, se eu peguei queijo, peguei carne, misturei os dois e não cozinhei, eu posso vender. Eu posso dar para o cachorro, eu posso dar para o não-judeu, inclusive me derá banana, que os sábios não proibiram ter proveito da mistura, senão que só proibiram comer a mistura. Perfeito. Ok? Então, quando perguntarem se eu pegar carne e queijo, botar os dois na boca e comer, ou misturar e comer, proibição da Torá ou miderabanan, proibição do sábio. Bem que o André tinha dito mesmo. É só lembrar, para não esquecer isso, é só lembrar o passuco. O que está escrito no passuco? Lo tevashel gedi bechalev imo. Não cozinhar o novilho, né, no sangue da sua mãe, ou no leite da sua mãe. Né? Então, é não cozinhar. Então, essa é a proibição da Torá, cozinhar. A partir daí, também a Torá, como ela repetiu 3 vezes a mesma expressão, os sábios entenderam que a Torá nos ensina a não cozinhar, não comer e não ter proveito. Ok? Outra coisa. Eu tenho uma panela que cozinhei carne hoje. Certo? Lavei a panela, veio minha esposa, pegou a panela e cozinhou o queijo. O que acontece aí? É proibido, né? O que está proibido? O quanto está proibido? Em que situação, tempo e espaço? A pega. A pessoa vai na brinca, ele vem na vera. Aqui é para sacar simichá de masguia kashrut. Se ela cozinhou queijo na mesma panela de carne no mesmo dia, está proibido o utensílio, o alimento e o proveito dele, né? Depende da panela. É, se for panela de metal, né? Óbvio. Rapaz, olha, tá vendo que esse camarada, quando traz, né, rapaz? Depende da panela. Se a panela for de vidro, tá de boa, né? Que lavou. Mais sábio do que o André é só seu Manuel, que é mais velho. Uma vez, um repórter perguntou ao Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. Ele respondeu: não sei, pergunte ao André. E mais humilde, diga-se. A modéstia é seu sobrenome. Isso nem se fala. Então, gente, é isso aí. Se a gente está falando de uma panela de vidro, tanto para Sefaradi como para Ashkenazi não tem problema.
Porque os Ashkenazim têm problema com vidro em Pesach. Mas em carne e leite, Ramá opina conforme o Shulchan Aruch, que também não tem problema. Então, se a panela é de metal, se cozinhou carne, mesmo tendo lavado a panela e vai cozinhar leite aí, se proíbe a panela e se proíbe o alimento. Se a panela não é de hoje, não cozinhou carne hoje na panela, se cozinhou ontem, o que acontece? E é de metal. Ela teria de passar pelo processo kashrut, né? Mas não passou. E aí? Aí tá proibida. O quê? Como, quando e onde? Vai, André. Essa André agora me pegou. corretor. Corrige. Mas tem que cacherizar a panela. Mas não O André fez. é bom, E aí? o André é bom no rebote só. Não fez, não pode usar. Mas cozinhou. E agora, o que acontece? A pro panela não é de inferno. hoje. A panela se cozinhou carne ontem, mas hoje se cozinhou leite na panela. É uma E aí, o que proibição. acontece com a panela? O que acontece com o alimento? Não pode tomar o leite. Como é? Não pode tomar o leite, disse seu André. Todo mundo de acordo com ele, que já está todo mundo escaldado, né? O cara fica até com medo de falar agora. Gente, A panela não foi lavada, né? Sigam-me os bons. A panela ela não foi lavada, então ela passou também para o leite, né? ela não Então, foi lavada, tá bom. A panela de ovino, de um dia para o outro, ela não é lavada e ele vai e cozinha leite. nesse caso aí, o leite está impróprio, né? Porque ele absorve, O leite está impróprio, o objeto está impróprio, né? o objeto também. Gente, aí vocês Você têm que pode tirar lembrar. proveito, né? Quando é que O está tudo leite vai virar impróprio? coalhada. Quando é que está tudo impróprio? Quando se trata... A gente tem... O utensílio tem dois nomes. Ben Yomó e Eno Ben Yomó. O utensílio do dia é o que não é do dia. Uhum. O de dia, ele recebe o alimento fresco, o sabor fresco. O que não é do dia, o seu sabor é pagum. Vindo aqui, tampagum. E tampagum, o sabor que já não tem a capacidade de ser percebido. Ele é transmitido, mas não é percebido. Então a gente só vai ver a proibição dele quando ele fala das transmissões de sabores. Mas uma carne que foi cozinhada, acho que a gente viu isso aqui, numa linha aqui. Uma carne que ela foi cozinhada, né, na panela halavi, certo? Então, o que acontece com ela? Que ela não é, sendo ben yomó ou lo ben yomó. A gente tem que a panela do dia, ben yomó, tudo se proíbe. Porque a gente falou no exemplo anterior. Se a panela é do dia e ela é de leite, cozinhou carne, tudo se proíbe. Se ela é do dia, ela é de carne e se cozinhou leite, tudo se proíbe. A comida, a panela, o fogão, a vizinha, tudo vai estar proibido. Ok? Se a panela é do dia seguinte, ok? O alimento se permite. Então, o conteúdo cozinhado está permitido. Mas a panela está proibida, porque a panela recebeu os dois sabores. Ok? Então, a panela se proíbe. Então, lembrando, se por um acaso se equivocou e cozinhou carne em uma panela que foi de ontem, se pode comer a carne e a panela vai ter que passar por cacheirização.
Que a panela vai estar proibida. A mesma coisa a colher. A colher foi de ontem de carne e cozinhou hoje diretamente o queijo, né? Não que ela foi na água, no queijo mesmo, mas tá. Essa colher também está proibida, tem que passar pelo processo de cacheirização. E qual é o processo de cacheirização que a gente falou? Que é lavar, esperar 24 horas e cacheirizar devidamente. O que é cacheirizar devidamente? Cacheirizar devidamente é, se for de vidro, lavou, tá novo. Se for de metal e cozinhou com líquidos ele se libera, se cacheiriza. Então, tudo que foi cozinhado com líquido, bota, faz agalat kilim, né, imersão em água fervente. Tudo que foi cozinhado com secos, ou seja, foi assado, né, ou frito sem óleo, não sei como é que se frita sem óleo, para mim é assado do mesmo jeito, né, mas com muito pouco óleo. Se você pegar uma frigideira, ela é antiaderente, então você bota realmente muito pouco óleo, somente uma coisinha assim, rapidinha assim, de óleo, e botou a carne em cima. É considerado seco. E essa panela tem que passar o processo de libun. Libun é quando se mete fogo no utensílio e encandece o utensílio. É o abrasador, né? Esses são os 3 processos de cacheirização. Ou limpar, ou imergir em água quente, ou inflamar, né? Abrasar o material. Se lava nas condições que se a contaminação, ou seja, a absorção e liberação de sabores, foi dada em frio ou foi dado em um material de vidro, né? Se imerge em água quente, quando a absorção do sabor se dá em líquidos quentes, e se usa fogo para abrasar, no caso, quando a absorção se dá em secos, numa panela ou em cima da grelha da churrasqueira, por exemplo. Ok? Panela do dia, cozinha, alimento contrário, se cancela o alimento e a panela. Panela não é do dia, cozinha, alimento contrário, se libera o alimento, se proíbe a panela. Ok? Bom, eu acho que já dá para fazer aí a cozinha kasher tranquila. Só estamos faltando a questão dos insetos, né? Porque aí tem que trazer muitos exemplos. Mas, em essência, para a gente aproveitar esses 6 minutos, eu digo a vocês o seguinte. Na questão de vermes e insetos, certo? Nunca pode. Toda verdura, toda fruta e todo legume devem ser revisados. Também os grãos. Cada um a sua forma. Os grãos, de forma geral, né? Os insetos eles entram por dentro do grão. Então, grãos soltos, como feijão, arroz, né? Macarrão. O grão solto como feijão, arroz, lentilhas, né? Se vê o furo. Às vezes se despercebe, não se passa despercebido o furo. Por quê? Porque é muito pequeno. Uma lentilha é pequena. Um grão de bico é pequeno, né? Um grão de gergelim é pequeno. Então, o que é que se faz geralmente com os grãos secos? Grãos secos se coloca em água com bastante sal e deixa repousar. O que vai acontecer? Os grãos que estão ocos, que o animal quando entra no grão, ele faz o buraquinho, né? Então, o grão fica oco. A água não entra dentro. A água está densa e o grão está menos denso que a água. O que vai acontecer com o grão oco? Sobe. O grão denso, o grão sólido, sem bicho, sem que o bicho tenha furado, ele fica em baixo. Então, todo grão que flotar, se joga fora, não precisa nem revisar. Ok? Os que ficarem embaixo,
se retira da água, né? Lavou, pega uma quantidade assim, de uma mão, assim, mais ou menos, né? E abre os grãos. Se nessa quantidade não encontrar nenhum bicho, então todo o grão está liberado. Ok? E não é muito não, viu? Porque você bota o grão na água, ele incha. Então, quando você pega um punhado numa mão, né? Não é muito grão. Mas você vai abrir o grão. Você pode abrir com a mão, abrir com um martelo, com uma faca, não sei. Você vai abrir o grão. Se você não encontrou nessa sua porção, não encontrou nenhum bicho, está liberado tudo. Grãos secos. Grãos frescos, geralmente, não tem bicho. Mas há algumas espécies, sim. Que é o caso do milho. Né? O milho, ele tem bicho, e o bicho do milho, ele entra no grão por debaixo do grão. Ou seja, o verme, ele entra dentro, se mete dentro da espiga e por baixo do grão, na raiz do grão, ele entra. Resultado, não se pode pegar um milho e comer assim diretamente na boca. Certo? Porque você pode estar comendo bicho. O que se faz, pode cozinhar o milho, né? E cortar a espiga separando os grãos. E a cada grão que você separar, você vai ter que dar uma olhada se vai estar comendo bicho ou não. Já aconteceu aqui em casa que a gente comprou, isso aconteceu em Shabbat, a gente abriu uma lata de milho, kasher lemeadrim, né? Teoricamente, tudo foi muito bem revisado, mas acontece que pode passar. E quando a gente serviu o milho na salada, a gente encontrou um verme. Então, estava no milho já de lata. Acontece. Sempre tem que colocar olho. Tem gente que gosta de dizer que, não, o que o olho não viu, a halakha permite. É verdade. Se a pessoa já revisou e não encontrou, pode comer o alimento. Mas se a pessoa não revisou, não se pode comer alimento sem revisar. A menos que o alimento tenha a hazaká de que não tem bicho. E quando é que se tem hazaká que não tem bicho? Quando se sabe que naquela região não existe, por exemplo, o inseto que bota o ovo dentro da goiaba. É quase impossível. Toda goiaba tem bicho. A menos que ela seja tratada com um programa anti-pragas. Entendeu? As goiabas de Israel, graças a Deus, não tem bicho. Né? Então é bem tratada, não tem bicho. E depois de anos, mais de 20 anos sem comer goiaba, eu voltei a comer goiaba aqui em Israel. Que não tem bicho. Verduras. Gente, verdura é muito trabalhoso. Muitas comunidades judaicas religiosas não comiam verduras. Nem alface, nem cilantro, nem coentro, nem nada disso. Teve permissões de rabinos sefaradis para o caso do coentro, né? Que quando pegava o coentro, depois de lavar, o que se faz com o coentro? Se lava bem, bota em água com sabão, né? Que a água com sabão faz com que os bichinhos se escorreguem nas folhas. Então eles vão patinando, surfando na folha, cai. Lavou bem a folha, aí se pode picar bem picadinho e se pode cozinhar sem ter que olhar folha por folha. Folhas grandes, há que revisar. Se revisa com luz forte, porque os bichos podem estar dentro do talo. Ok? Então, qualquer verme tem que ser revisado. Não se come. É mais complicado, é mais proibido comer uma verdura sem revisar do que comer porco. Porque se você comer um bicho inteiro, passa por 3 proibições da Torá e um porco você só passa por uma. Ok? Então, vai acabar a aula, gente. Depois a gente vai voltar a falar sobre as verduras em outra oportunidade. Próxima aula, Hanukkah. Ok? Um abraço a todos. E ele termina aqui. Tá bom? Shalom, Shabbat Tov. Shavuot Tov.